Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a uma nova edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Caripeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos para o encontro da família com Jesus, momentos tão importantes, tão significativos para a nossa harmonização, que é refletir, estudar os ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos de vida eterna. Então não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião de estudo pelos guias espirituais. E no final do estudo devemos tomá-la com muita fé, sabendo que estamos tomando uma medicação espiritual. É necessário essa nossa fé, essa nossa convicção no momento de ingerir a água fluidificada. Então, meus amigos, vamos dar início com a nossa leitura preparatória, que é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós teremos a mensagem 8, ansiedades. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Ao ponto das inquietações angustiosas, fala as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefas santificantes, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Senhor Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Que tema atual! A ansiedade é um dos problemas do mundo atual. Todos nós vivemos essa ansiedade, uns mais que outros, alguns de uma forma mais patológica, né? Mas nessa correria, né, que nós vivemos, a ansiedade pelo amanhã, pelo que possa acontecer, se faz presente. E, no entanto, Pedro já nos falava sobre isso, que a nossa ansiedade seja, a nossa expectativa seja com relação a Deus Pai Criador, porque Ele sabe exatamente cuidar de cada um e nos concede o bem-estar
que nos é necessário e merecido. Então, não ficar ansioso com relação ao amanhã, trabalhar o hoje, como o próprio Jesus já disse, cada dia tem a sua, vamos assim dizer, a sua problemática, as suas dificuldades, o seu sofrimento. Então, não devemos ficar tão ansiosos, né? Pensar tanto nesse porvir, porque deixamos de realizar o hoje e isso vai nos prejudicar. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações ao Altíssimo para que os guias espirituais venham até nós. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, para que o vosso Evangelho chegue às nossas vidas, ajudando-nos a encontrar a luz, a fé, a coragem, a fortaleza que são necessárias ao nosso caminhar terreno. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pedi e Obtereis. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões em torno das colocações de Kardec a partir do item a ação da prece, transmissão do pensamento. Então nós sabemos, e aqui as reflexões de Kardec são bastante claras, que a prece, ela é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento ou palavras em comunicação com o ser que a quem ele se dirige, né? O ser a quem se dirige. É uma aproximação com Deus. Quando nós nos dirigimos às esferas superiores, nos dirigimos ao Altíssimo, nós nos aproximamos pela prece, nos aproximamos de Deus. E a prece, ela vai incluir um ato de louvor ou adoração, um ato de agradecimento ou um pedido. Então nós podemos assim dizer que na prece nós podemos fazer três coisas. Primeiro, louvar. Depois pedir e agradecer. São as posturas que nós podemos adotar na prece. Pedir é o que mais nós fazemos, né? Estamos constantemente pedindo a espiritualidade, pedindo a Deus as suas bênçãos, o seu amparo, o seu socorro, que intervenha em nossas dificuldades, que intervenha em nossas dores, que intervenha em nosso sofrimento. Não só em nosso favor, como em favor de uma outra pessoa. Agradecer é quando nós fazemos esta prece e nos dirigimos ao alto para agradecer tudo que temos, tudo que somos, as bênçãos que nos são concedidas, as intercessões que vêm ao nosso favor. Louvar. O louvar é uma prece que ela é mais presente nos seres, nos espíritos mais amadurecidos, mas que já estão em processo maior de crescimento espiritual. O louvar é quando se louva, demonstrando o nosso reconhecimento a Deus pela sua grandeza e pela sua obra.
A gente louva, não deixa de agradecer, também, ao louvar a gente também agradece, mas não pede. A gente louva porque a gente já alcança toda a grandeza de Deus, que nos concede tantas bênçãos que a gente nem sequer percebe. O livramento, como se diz, que nos é concedido, né? Então nós passamos a louvar, agradecer pela vida, pela presente encarnação, por tudo que temos, por tudo que somos, a ponto de agradecermos as dificuldades, porque nas dificuldades nós amadurecemos, nós aprendemos, nós crescemos espiritualmente. Então, meus amigos, são esses três posicionamentos que nós podemos adotar ao fazer uma prece. As preces, elas são atendidas por espíritos que são encarregados de executar a vontade de Deus e de executar as leis divinas. As preces são feitas, elas são dirigidas a Deus, são dirigidas a esse ou aquele espírito, até mesmo a esse ou aquele santo, e o nosso pedido ele vai ser executado, atendido de acordo com a vontade de Deus. Que são há espíritos encarregados dessa ação, de atender aos nossos pedidos. E se a gente se dirige a um espírito, a um santo que possa já ter reencarnado? Porque os santos, eles foram santificados pela Igreja Católica, porque foram homens e mulheres com mediunidade, que fizeram bem, que se destacaram fazendo a caridade. Mas se esse espírito, esse santo já tiver reencarnado, estiver na esfera terrena, como fica o nosso pedido? O nosso pedido será ouvido e os espíritos encarregados vão nos atender sim, mas aí a permissão vai ser de Deus, baseado exatamente naquilo que nós vimos no Evangelho passado, a nossa real necessidade, as nossas reais carências. E assim, meus irmãos, nós também, Kardec ressalta que o poder da prece está no pensamento. É preciso pensar que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no fluido universal. O fluido universal tão conhecido de nós espíritas, né? Que é essa matéria que preenche todo o espaço, é uma matéria sutil, transformada, suscetível, né? É uma matéria que tem sutil, para entendermos melhor. E todos nós estamos mergulhados nesse fluido universal, de modo que podemos nos comunicar uns com os outros. Esse fluido, ele recebe o impulso da vontade. A vontade é o veículo do pensamento. E assim, o pensamento ele é dirigido a um ser sobre a terra ou sobre o espaço, e pode ser de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado. E nesse caso se estabelece uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento. Achando interessante essa reflexão. A vontade e a firmeza do pensamento é que fará com que a prece atinja ou não o ser a quem a dirigir, né? Veja bem, a vontade, a nossa vontade, a firmeza do pensamento é que fará com que a prece atinja ou não a questão nos dirigindo.
Através da prece sincera, nós nos ligamos aos espíritos superiores que verão a nossa verdadeira vontade, nossa boa intenção, e vão vir em nosso socorro, dando-nos força moral para superar os nossos problemas. Quando pela prece conseguimos nos livrar de um mal, isso não significa que os espíritos tenham afastado o mal de nós, porque eles vão fazer exatamente nos dar condições de nos desviar daquele mau pensamento, porque isso nos fortalece. Se eles nos livrassem, nós não aprenderíamos a lidar com o mau pensamento e também não iríamos vencer esse mau pensamento, não iríamos aprender a vencer esse mau pensamento. Então, ele nos ensina a ter condições de nos desviarmos do mau pensamento. E é lógico, desde que eles vejam que há em nós o firme propósito de lutar contra o mal. Vem o mau pensamento, a gente quer se livrar desse mau pensamento, há um propósito nesse sentido, então eles vêm em nosso auxílio, nos ensinando, nos fortalecendo para que venhamos a vencer esse mau pensamento. Não dá mais a guarida a esses pensamentos, consequentemente, isso é conectar sentimento, pensamento, né? E que dirigem as nossas ações. A eficácia da prece emitida por uma pessoa má, é lógico que ela não terá a mesma eficácia da prece emitida por uma pessoa do bem. Porque a prece, ela, como sabemos, já vimos, ela só tem eficácia quando parte de um coração isento de todo e qualquer sentimento egoísta. Porém, Deus ouve e acolhe a prece de todos os seus filhos. Afinal, possa ser que essa pessoa que está vivendo no mal está desejando, querendo, através da prece, obter forças para vencer, para sair do mal, para sair exatamente daquela vida em torno do mal, em torno de realizações inferiores e negativas. Pode acontecer isso. Então, a fé, ela só é repelida quando ela parte do orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso, geralmente, ele deposita o seu poder nos seus próprios merecimentos. Ele se acha merecedor e acredita ser possível sobrepor-se à vontade de Deus. Então, a prece dessa pessoa, desse orgulhoso, ela é repelida. É a questão da ação e reação, né, da atração que existe entre as criaturas. Ocorre também que desejamos ajudar alguém, mas nós nos achamos em condições. Nós percebemos não possuir aquela aptidão e nem as forças suficientes. Mas a nossa boa vontade em ajudar o próximo faz com que a nossa prece ela alcance o seu objetivo. Os espíritos superiores, eles vêm suprir as nossas deficiências ou insuficiência de recursos e nos ajudar a atingir o objetivo. A gente ora, a gente percebe que não tem condições, não tem aptidão, nem tem força. Assim mesmo a gente ora, querendo que chegue a ajuda àquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está em dificuldades. E os espíritos superiores, vendo esse nosso intuito positivo, essa nossa boa vontade, emitida pelos recursos da fé, eles vêm ao nosso socorro e assim eles conseguem suprir a insuficiência e nós conseguimos ajudar a alcançar o objetivo que nós pleiteamos. Existe
Existe um outro questionamento também, com relação à eficácia da prece feita por um grupo de pessoas. Há quem questiona. Uns acham que tem um efeito maior, né? Tem uma eficácia maior. Outros acham que não. O que ocorre é que a eficácia ela vai depender do fervor e da sinceridade, seja feita por uma única pessoa ou por um grupo. Agora venhamos, né? Convenhamos que a prece ela é pouco, adianta pouco, vamos assim dizer, ela ser emitida por um grupo, se os seus componentes eles não estão em sintonia, eles não estão vibrando no mesmo sentido, onde haja isolamento e pensamentos dispersos por um ou outro. Então essa corrente energética, essa corrente fluídica, ela se quebra. O grande problema é esse, é que o grupo precisa estar sintonizado, vibrando em uma mesma direção, com o mesmo objetivo, para que a prece, essa ação, essa rogativa tenha o efeito desejado. Esses comentários de Kardec, eles são muito, como todos, né? Todos os questionamentos, as reflexões de Kardec em torno dos ensinamentos do Cristo, eles são muito relevantes, né? A gente, quando vê o capítulo pedir e obtereis, às vezes a gente diz, não, basta pedir que o céu lhe atenderá. E aí a gente vê muitas vezes no dia a dia, no cotidiano, muitas preces sendo feitas e não sendo atendidas. E isso leva a pessoa a ficar descrente, desencorajada, né, de fazer suas orações, suas preces. E, no entanto, ele diz aqui o quê? Nós vimos até agora que precisa de clareza, humildade, sinceridade, não precisa de palavras bonitas, em muitas palavras, que se trata da ação do pensamento, a força da fé está no pensamento, porque se a gente diz apenas palavras e mais palavras, e o pensamento está distante, o pensamento está disperso, não iremos alcançar o nosso objetivo. Às vezes existe uma oração, nós oramos e não temos fé, achamos que não vamos conseguir. Olha como a gente também já viu, podemos dizer, mas Deus sabe que eu preciso, por que é que eu vou pedir? Ele vai me conceder, ele sabe tudo que eu necessito, sem dúvida. Mas a prece é um ato de humildade. Você se sentir incapaz, pequenino, para obter aquilo que você está pedindo. E é um momento de comunicação com Deus, de encontro com Deus. É uma interação com o Criador. E não podemos esquecer que todos nós temos as nossas carências, as nossas necessidades, mas nos sentimos muitas vezes muito fragilizados, até feridos, diante do que nós enfrentamos, mas falta às vezes o nosso entendimento, a nossa compreensão com relação a uma programação reencarnatória que nós possuímos. Às vezes nós estamos em uma provação que resultou da nossa invigilância, da nossa irresponsabilidade na presente encarnação. Não é nem do nosso passado reencarnatório. E queremos que o Altíssimo, a espiritualidade, nos liberte das consequências. E ficamos orando, ficamos assim, implorando, pedindo, e no entanto, a responsabilidade foi totalmente nossa. São várias as situações, as mais variadas situações
que nós encontramos, né? Quando a gente analisa a própria vida, a gente vê o quanto já cometeu de equívocos, né? A gente se distancia da espiritualidade e só retornamos a ela na dor e no sofrimento. E queremos ser atendidos imediatamente. Bem, meus irmãos, vimos hoje a ação da prece, que é o poder da fé, a força da prece está no pensamento, que nós estamos todos mergulhados no fluido universal, né? E podemos nos comunicar uns com os outros, e que esse fluido, a nossa vontade dá o impulso a esse fluido, sendo um veículo. A vontade é o veículo do nosso pensamento, como ele diz aqui. Esse fluido, o fluido universal, recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento. Então, veja que é indispensável que o pensamento tenha firmeza, que o pensamento esteja conectado à nossa vontade. A prece com vontade, com convicção, dirigindo ao pensamento a ideia, aquilo que nós estamos desejando atingir, ao nos dirigirmos a esse ou aquele indivíduo, né? Ou seja, devido a esse ou aquele espírito, né? Então, são reflexões que nós podemos aprofundar no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 9. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, vamos pensar em paz, em saúde, em esperança, em harmonia. Senhor Deus Pai, estamos aqui a rogar pela paz entre as nações, para que os conflitos, as guerras, deixem de existir no cenário terreno. Assim rogamos também pelo entendimento em nosso país, para que todos se harmonizem, trabalhando pelo bem comum. Pedimos também pelo fortalecimento da doutrina espírita, que ela esteja sempre focada na codificação e no Evangelho de Jesus. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando paz e harmonia. Pelo entendimento, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Pedimos pela cura e recuperação dos entes que estão doentes, familiares, parentes e amigos que estão enfermos. Senhor, também rogamos por todos os sofredores que se encontram a quitar pesados tributos de outras vidas, neste plano como no plano espiritual. Façamos um breve silêncio para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas.
Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Encerramos assim o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E vibrando para que aqui possamos estar no próximo domingo. Até breve.